Hoje eu quero falar especialmente para você que deseja fazer o seu reconhecimento de cidadania e que tem um menor envolvido. Continua nesse vídeo que eu vou te contar o porquê que o menor deve ou não pagar num processo de cidadania. Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília do canal Simonato Cidadania e vim gravar um vídeo novo para você. Bom, gente, o tema deste vídeo é sobre quando a gente vai fazer um processo de reconhecimento de cidadania, saber se o menor que está dentro deste processo, se ele vai pagar ou não para fazer o seu reconhecimento. Bom, vamos lá. Vou começar falando para vocês, primeiro, a diferença entre um menor dentro de um processo de cidadania. Se você optar por fazer o seu processo por meio administrativo, geralmente, quando a gente fala de um processo administrativo, a gente está falando daquele processo onde a pessoa ela vai para a Itália, vai passar um determinado período de tempo e nesse decorrer desse tempo ela vai tirar, né, ela vai fazer o reconhecimento da sua cidadania. Nestes casos, geralmente, nós como assessoria, nós vamos instruir a pessoa requerente sobre a condição do menor. Em primeiro lugar, a gente não aconselha que se leve um menor para fazer o processo de reconhecimento de cidadania na Itália. Primeiro, pelo motivo de que essa criança ela pode chegar na Itália e ficar doente, né? É muito comum que as crianças que têm menos aí anticorpos, ela vá adoecer durante esse período e não vai ser agradável tirar essa criança do seu convívio, né? Do convívio familiar aqui, da sua casa, do seu local de conforto, para levar ele para fazer um processo de cidadania que a gente não sabe se vai levar 3 meses, 6 meses e etc. Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro ponto de alerta da gente aqui, por exemplo, nós aqui da Simonato, a gente não aconselha levar o menor. E aí você pode estar pensando, mas aí se eu não levo o menor, como é que eu faço o reconhecimento desse menor? Bom, se você vai fazer o seu processo de maneira administrativa, logo após você terminar o seu processo de reconhecimento, você vai até o primeiro consulado italiano que tiver no local onde você for residir e você vai pedir que seja feita a inclusão do seu menor, tá? Este é o caminho mais sensato que a gente entende, né, para aqueles que optam em fazer o processo administrativo. Então, não se leva menor para processo administrativo, logo esse menor não paga, tá? E é feita uma instrução para que o pai ou a mãe, assim que reconhecido, vá até um consulado italiano e faça a informação de que existe um menor na sua linha de descendência que deve ser feito ali, deve ser pedido a transcrição e a inclusão deste menor, né, quanto à cidadania italiana. Então, separando ali o processo administrativo, já digo de cara para você que o menor não vai pagar porque não vai ser incluído neste processo de ficar na Itália para realizar ali o reconhecimento de cidadania italiana. Agora, quando a gente fala de processo feito via tribunal competente lá na Itália, aí abre-se duas situações. Vou falar primeiro da situação aonde o pai ou a mãe é requerente do processo de reconhecimento de cidadania e ele tem como dependente os seus menores. Nesta circunstância, o menor ele não entra como pagante. Por quê? Porque quem está requerendo a cidadania é o pai ou a mãe deste menor. E neste caso, o menor ele é dependente deste pai e desta mãe. Logo, ele já tem a sua cidadania reconhecida automaticamente, não se fazendo necessário ele ser um requerente do processo. Ele apenas vai compor o processo e no final deste processo, né, este menor já vai ter a sua certidão de nascimento transcrita para a língua italiana. Né? Percebe que desta forma não é necessário depois
que o pai ou a mãe vá até um consulado para fazer a informação de que existe um menor vinculado a ele, tá? Então, neste caso, o menor ele não paga, né, no processo de cidadania, porque ele não é um requerente, ele é apenas uma pessoa que depende do requerente e ainda é menor, ou seja, o pai que responde por ele, né, o pai ou a mãe que responde por esse menor. Então, não é cobrado, né, nenhum valor adicional para a inclusão do menor, tá? E aí vou falar na condição em que o menor ele é pagante do processo. Quando a gente tem situações que são bem remotas, mas acontecem aonde? Eu tenho um menor, tá? Vai se fazer o processo de cidadania um conjunto de pessoas, de uma família. Nesta família existe um menor que é órfão, que teve o pai ou a mãe, que era descendente, e esta pessoa faleceu. Neste caso, nós cobramos ali a inclusão da cidadania deste pai e desta mãe, falecido ali, tá? Para poder validar a cidadania do menor que passa por ele. Então, não estamos exatamente cobrando a cidadania do menor, mas sim incluindo, né, este pai e esta mãe que já faleceu, tá? Para poder dar o direito estendido ao menor. Então, sim, é como se o pai e essa mãe que já faleceu fosse o requerente para poder estender a cidadania a esse menor. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender, tá? Outras situações que acontecem também é quando a gente tem um menor tutelado, que a gente chama, tá? Neste caso, o tutor vai passar por esta linha de transmissão e logo é cobrado como se fosse um requerente. Por quê? Porque vamos passar por um maior para estender a cidadania a um menor. Tá? Então, somente nessas duas situações é que existe ali sim a cobrança, porque estamos passando por um maior para estender a este menor que ou é órfão porque perdeu os pais o pai ou a mãe, que no caso é o requerente, ou que é tutelado, tá? Isso acontece muito. Por exemplo, usando esse segundo exemplo, tá? Às vezes o pai e a mãe passou a tutela do menor para a avó. E aí nós pedimos a cidadania da avó e estendemos para o menor, tá? Isto acontece, não é uma coisa frequente, mas vamos colocar ali que 5% dos casos tem essa condição. Então achei importante trazer para vocês essa diferença, né, do processo administrativo com relação ao menor e do processo judicial com relação ao menor. E isto se aplica, gente, no caso do processo judicial, tanto para a linha materna quanto para a linha paterna. Caso exista um menor nesta linha, se os pais são requerentes, não há cobrança nenhuma. Agora, se os pais são falecidos ou se essa criança é tutelada, aí sim é cobrado um requerente para poder estender a cidadania a este menor, tá bom? Basicamente, o que eu queria explicar para vocês é isso. Eu espero sinceramente que tenha conseguido tirar as dúvidas daqueles que ficam sem saber se está sendo cobrado ou não, né, a existência de um menor dentro de um processo, para que vocês, né, a partir do vídeo não tenha mais essa dúvida, tá? Se existem aí alguma assessoria que está cobrando por este menor de pais vivos e requerentes, está fazendo errado, porque esta pessoa, essa criança, ela não vai ser requerente do processo, ela apenas vai ter a sua cidadania estendida porque o seu pai ou a sua mãe é requerente e aí estende-se a cidadania para o menor, mas não é correto fazer esta cobrança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, clica no sininho para ativar as notificações. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Não se esquece que com a Simonato é preto no branco, um bacione!